Terceiro impacto. O terceiro impacto de Neon Genesis Evangelion se destaca por não ser um apocalipse de fogo e destruição, mas sim uma aniquilação metafísica e silenciosa da alma. Sendo a conclusão do projeto de instrumentalidade humana, um plano para acabar com a dor da existência, eliminando a própria existência individual. As origens remontam a um cataclisma anterior, o segundo impacto, que devastou a Terra e mudou o curso da história. Duas facções trabalharam nas sombras para orquestrar o terceiro impacto, cada uma com sua própria agenda distorcida. A organização secreta Sealy via a individualidade humana, a barreira que nos separa uns dos outros, como a fonte de todo sofrimento, e buscava uma evolução forçada para uma forma de vida perfeita e unificada. Gendo Ikari, comandante da NERV, tinha um objetivo mais egoísta: usar o impacto para se reencontrar com a alma de sua falecida esposa, Yui, não se importando com o custo para o resto do mundo. A execução do terceiro impacto é uma sequência de horror surreal e simbólico. O primeiro detalhe crucial é o colapso dos campos AT, a barreira física e espiritual que define cada ser humano, fazendo com que os corpos de todas as pessoas na Terra perdessem sua forma e se dissolvessem em um mar primitivo de LCL, a sopa da vida. O segundo detalhe, e talvez o mais perturbador, é que a decisão final sobre o destino de toda a humanidade, aceitar essa união ou rejeitá-la, foi entregue a Shinji Ikari, um piloto de 14 anos, psicologicamente fraturado e sobrecarregado por seus próprios traumas e inadequações. No final, Shinji rejeita a instrumentalidade, reafirmando que a vida, com toda a sua inerente dor, solidão e mal-entendidos, ainda vale a pena ser vivida em sua forma individual. O terceiro impacto, portanto, permanece como um dos eventos mais profundamente perturbadores já concebidos. Uma tentativa de salvação através da aniquilação do eu. Ele nos força a encarar a ideia de uma paz perfeita e indolor, cujo único pré-requisito é que você deixe de existir para poder aproveitá-la. O eclipse. A história que culmina no eclipse é a ascensão e a queda de Griffith, o carismático e genial líder do Bando do Falcão. Após alcançar o auge da glória, Griffith perde tudo, sendo aprisionado e torturado por um ano, o que o deixa aleijado, mudo e irreconhecível de seu antigo eu. Ao ser resgatado por seus leais companheiros, a visão de sua própria impotência e o fim de seu sonho o mergulham em um poço de desespero tão profundo que ativa o artefato demoníaco que ele carregava, o Behelit. O ritual exige um sacrifício de valor inestimável, e para Griffith, nada era mais precioso do que os homens e mulheres que o seguiram e amaram. O Bando do Falcão. O primeiro detalhe aterrador do ritual é a marca do sacrifício, que surge em cada membro do bando, transformando-os em presas indefesas para uma horda de demônios, os apóstolos, que emergem para um banquete de carnificina, tortura e desmembramento. O segundo detalhe é o ato final de Griffith. Renascido como o arcanjo Fento, seu primeiro ato como uma divindade das trevas é violar Casca, a mulher mais importante para Guts, na frente do próprio espadachim. Um ato de pura crueldade para profanar o último laço humano que lhe restava. O resultado do eclipse é a aniquilação quase total do Bando do Falcão. Os únicos sobreviventes, Guts e Casca, escapam por pouco, mas a um custo terrível. Guts perde um braço e um olho, e Casca tem sua mente estilhaçada, regredindo a um estado infantil. Ambos são marcados para sempre, destinados a serem caçados por espíritos malignos pelo resto de suas vidas. O eclipse não é apenas um evento. É a ferida aberta que define toda a jornada de Guts. Uma descida ao inferno que prova que o maior monstro não é uma criatura de outro mundo, mas o homem que sacrifica a própria humanidade por um sonho. O estalo. Poucos eventos na ficção retratam o sucesso de um vilão, de forma tão absoluta e silenciosa quanto o estalo. Com um simples estalar de dedos, Thanos, de posse da manopla do infinito completa, cumpriu seu objetivo: apagar, aleatória e instantaneamente, metade de toda a vida senciente do universo. Um ato de genocídio em escala cósmica, executado não com uma explosão, mas com um silêncio aterrador. Thanos testemunhou a morte de seu planeta natal, Titã, consumido pela superpopulação e pela escassez de recursos. Essa catástrofe o convenceu de que a única forma de salvar o universo do mesmo destino era através de um sacrifício monumental e imparcial. Em sua mente corrompida, ele não era um tirano, mas um salvador em uma cruzada nobre para coletar as 6 joias do infinito, acreditando que o extermínio em massa era a única forma de garantir o florescer da vida que restaria. A realização desse plano exigiu um custo imenso e uma determinação inabalável. O primeiro detalhe crucial é o caminho de sangue e sacrifício que Thanos trilhou para reunir as joias,
um caminho que incluiu a morte de incontáveis seres e o sacrifício de sua própria filha, Gamora, o que demonstra a profundidade de sua convicção fanática. O segundo detalhe é a natureza do próprio evento. A dizimação não foi uma guerra, mas um evento rápido e assustadoramente pessoal, onde pessoas simplesmente se desfaziam em pó, deixando para trás apenas o eco de sua existência e a confusão dos sobreviventes. O estalo é profundamente perturbador, porque representa o momento em que o vilão venceu, não apenas militarmente, mas filosoficamente. Estrondo. Por 100 anos, os habitantes da Ilha Paradis viveram isolados, acreditando serem os últimos humanos num mundo infestado de titãs. A verdade era mais cruel. Eles eram Eldianos, um povo odiado pelo resto do mundo pelos crimes de um império antigo, aprisionados em muralhas criadas por seu próprio rei como um ato de penitência. Quando as nações do mundo decidiram que a existência desse povo era uma ameaça a ser erradicada, a diplomacia se mostrou inútil, e a promessa de aniquilação total se tornou iminente. O catalisador para o fim do mundo foi Eren Yeager, o herói da história que se tornou seu maior vilão. Após testemunhar em primeira mão o ódio implacável do mundo e a falha de todas as alternativas pacíficas, ele concluiu que a única garantia de sobrevivência para seu povo era a eliminação de seus inimigos. O segundo ato decisivo foi seu uso do poder do Titã Fundador. Ele desfez a cristalização das muralhas, libertando a legião de gigantes adormecidos e transformando o maior escudo de sua nação na arma mais devastadora da história. A marcha começou, implacável e imparável. O resultado foi um genocídio em escala planetária, com o som ensurdecedor dos titãs se tornando o Hacking para 80% da humanidade. Cidades, culturas e nações inteiras foram reduzidas a pó sob seus pés. O estrondo é a manifestação máxima da tragédia, o herói que se torna um monstro para proteger quem ama, e a prova de que um ciclo de violência, quando levado ao seu extremo absoluto, consome tudo e todos, deixando para trás um mundo devastado e o silêncio perturbador do que se pode chamar de paz. Ordem 66. No clímax das guerras clônicas, quando a vitória da República parecia finalmente ao alcance, uma única frase ecoou pela galáxia e transformou heróis em vítimas. Execute a Ordem 66. Foi o código que ativou a mais íntima e devastadora traição da história, o momento em que um exército se voltou contra seus líderes e aniquilou uma era de paz em um piscar de olhos. A traição foi possível graças a uma década de planejamento Sith e uma peça de tecnologia horripilante. O segredo da obediência absoluta dos clones não estava em seu treinamento, mas em um biochip inibidor implantado em seus cérebros desde o nascimento. Este implante, quando ativado pelo comando de Darth Sidious, subjugava completamente a consciência e a vontade própria do clone. Não foi uma escolha, foi uma violação. A lealdade e o respeito construídos ao longo de anos de guerra foram simplesmente desligados, e o dever foi pervertido em um protocolo de assassinato. A execução do plano foi terrivelmente eficiente. A brutalidade da Ordem 66 residia em sua intimidade. Em centenas de mundos, generais Jedi que confiavam plenamente em seus soldados foram alvejados pelas costas, no meio de uma conversa ou no calor de uma batalha, com a camaradagem de 3 anos de guerra sendo apagada em um instante. Ao mesmo tempo, a purga foi simultânea e implacável. Desde o ataque ao Templo Jedi, em Coruscant, liderado pelo recém-nomeado Darth Vader, até os assassinatos isolados nos campos de batalha mais remotos, a rede de extermínio foi tão eficaz que dizimou uma ordem com 1000 gerações de história em questão de horas. Com os Jedi eliminados e a galáxia em choque, o caminho para a ascensão do Império estava livre. A Ordem 66 deixou um legado de dor que afetou não apenas suas vítimas, mas também seus executores involuntários. Foi o fim de uma era, alcançado pela exploração da lealdade e pela transformação de bons soldados nos instrumentos de uma tragédia inesquecível. Guerras secretas. Por anos, o multiverso Marvel esteve morrendo, atormentado pelo fenômeno das incursões, onde terras de universos paralelos eram forçadas a uma rota de colisão. A regra era brutal: destruir um dos mundos em 8 horas, ou ambos os universos seriam apagados para sempre. Esse fardo caiu sobre os ombros de um conselho secreto dos heróis mais inteligentes da Terra, os Illuminati, que foram forçados a se tornar genocidas planetários para adiar o inevitável, manchando suas almas a cada mundo que destruíam. No final, apesar de todas as suas ações moralmente duvidosas, eles falharam. Na incursão final, toda a resistência foi reduzida a nada. O primeiro detalhe crucial é essa aniquilação completa e literal do multiverso Marvel. Não uma ameaça, mas a destruição real,
onde heróis e vilões encaram o fim de tudo e perdem de forma absoluta. Das cinzas, no entanto, uma nova realidade foi forjada. O Doutor Destino, em um ato de genialidade e arrogância supremas, confrontou as entidades cósmicas responsáveis pelo colapso, roubou seu poder onipotente e o usou para costurar fragmentos de dezenas de realidades mortas em um único planeta remendado, o mundo bélico. Ele se declarou Deus Imperador, salvando os restos da existência ao transformá-la em seu feudo pessoal. A vida no mundo bélico era a paz de um tirano, mantida por uma força policial de Thors, de diferentes realidades e por barões que governavam seus domínios. O detalhe mais terrível é a natureza dessa realidade fabricada, onde Destino não apenas reescreveu a história e as memórias de todos os sobreviventes para que o adorassem, mas também roubou a família de seu maior rival, Reed Richards, tornando Sue Storm sua rainha e seus filhos seus herdeiros. Essa paz distorcida foi finalmente desafiada pelos poucos heróis que sobreviveram à destruição em uma balsa salva-vidas e mantiveram suas memórias. A confrontação que se seguiu desfez o falso Deus e seu mundo, permitindo a recriação do multiverso. Mesmo assim, Guerras Secretas permanece como a crônica de uma morte cósmica e a prova de que a salvação oferecida por um tirano é apenas uma prisão com um nome mais bonito. Reset Universal. O plano para alcançar o céu, idealizado por Dio e executado por seu mais devoto seguidor, o padre Enrico Pucci, culmina em um dos eventos mais bizarros e filosoficamente aterrorizantes da ficção. Este não é um ato de simples destruição, mas de recriação forçada. Usando o poder de seu stand final, Pucci inicia um processo para acelerar o tempo até o infinito, causando o colapso do universo para que ele possa renascer à imagem de sua distorcida definição de paraíso. A história por trás deste evento é uma de devoção fanática e uma filosofia perversa sobre o destino. Pucci, assombrado pela tragédia e pela culpa, encontrou propósito nos ideais de Dale, que acreditava que a verdadeira felicidade só poderia ser alcançada se a humanidade conhecesse seu próprio destino, eliminando assim o medo do desconhecido. Após a morte de Dale, Pucci dedicou sua vida a seguir um conjunto bizarro de instruções deixadas em um diário, tudo para evoluir seu stand e ganhar o poder de um deus, convencido de que estava realizando um ato de salvação universal. A execução do plano é um espetáculo de horror cósmico. Com o Made in Heaven, Pucci acelera o tempo para tudo, exceto para os seres vivos. O Sol e a Lua se tornam borrões no céu, e o universo envelhece e morre diante dos olhos de uma humanidade impotente. O primeiro detalhe crucial é o destino das almas daqueles que morrem durante esta aceleração. Elas não são transportadas para o novo universo. Pucci usa isso como sua arma final contra a linhagem Joestar, assassinando Jolene Kujó e seus companheiros para garantir que eles sejam permanentemente apagados da nova realidade. Uma vitória através da aniquilação existencial. O céu de Pucci é a prisão definitiva. Um mundo sem livre-arbítrio, onde a humanidade está acorrentada à certeza de seu fado. Em sua busca para eliminar o medo, ele eliminou a própria essência da vida, tornando-se o carcereiro do destino de toda a existência. O estilhaçamento. Antes da ruína, as terras intermédias viviam sob a luz da Térvore e o poder da Ordem Áurea. A Rainha Marika, a Eterna, governava um reino aparentemente perfeito, onde o Anel Elden, a fonte de toda a lei física e metafísica, garantia um ciclo de vida e morte, abençoado pela graça. Essa paz, no entanto, foi construída sobre segredos e poder roubado, e sua eternidade ilusória foi quebrada na noite das adagas negras, quando assassinos empunhando lâminas imbuídas, com a morte destinada, executaram o filho primogênito de Marika, Godwyn, o Dourado. O luto da rainha marcou o início do fim. Em um ato de fúria ou desespero, Marika quebrou o Anel Elden, e seus fragmentos, as grandes runas, foram reivindicados por seus filhos semideuses. O primeiro detalhe que selou a desgraça do mundo foi a guerra que se seguiu. Corrompidos pelo poder de seus fragmentos, os semideuses travaram uma batalha familiar por supremacia, uma guerra civil que devastou o continente. Destruiu reinos e terminou em um impasse absoluto, sem nenhum vencedor, apenas ruínas e lords enlouquecidos. Com a destruição do Anel, as próprias leis da existência foram quebradas, mergulhando o mundo em uma maldição ainda mais profunda que a guerra. O legado mais perturbador do estilhaçamento é a corrupção do ciclo da morte. Sem o Anel para governar, ninguém nas terras intermédias pode morrer de verdade, forçando as almas a renascerem incessantemente em corpos que se decompõem, criando um mundo estagnado, povoado por soldados imortais e loucos que travam as mesmas batalhas pela eternidade. O estilhaçamento, no fim, não deixou apenas um mundo quebrado, mas um mundo preso em um ciclo grotesco de vida profana, um jardim de sofrimento abandonado por seus deuses. A Guerra dos Kaijus. Foi um conflito travado, não contra bestas irracionais, mas contra armas biológicas de cerco,
monstros colossais projetados com um único propósito: erradicar a humanidade, emergindo de uma fenda interdimensional no fundo do Oceano Pacífico. Os kaijus eram as armas de uma raça alienígena, os precursores, mestres da bioengenharia que viam a Terra apenas como um imóvel a ser conquistado. O plano era simples: enviar ondas crescentes de monstros através do portal, conhecido como a Fenda, para limpar o planeta da infestação humana. As forças militares convencionais se provaram inúteis contra a escala e o poder dos invasores, forçando a humanidade a uma medida desesperada. Para combater monstros, eles tiveram que criar seus próprios, na forma dos Yaegers, robôs de guerra colossais. A guerra em si foi uma espiral de horror e escalada. O primeiro detalhe crucial é que os precursores adaptavam suas armas. Cada kaiju que emergia era mais forte, mais inteligente e projetado para explorar as fraquezas das defesas humanas, forçando uma corrida armamentista desesperada. O segundo detalhe é o custo psicológico para os pilotos de Jaeger. Para controlar as máquinas, dois pilotos precisavam se conectar mentalmente através da ponte neural, um processo invasivo que fundia suas mentes, medos e traumas, significando que a batalha contra os monstros lá fora era também uma luta contra os fantasmas de seu passado compartilhado. O clímax da guerra não foi uma vitória gloriosa, mas uma missão quase suicida para atacar a Fenda diretamente, numa última tentativa de selar o portal e cortar o mal pela raiz. O legado da Guerra dos Kaijus é um planeta marcado por cidades em ruínas e pelos esqueletos colossais de monstros e robôs. Crises nas Infinitas Terras. A Crise nas Infinitas Terras foi uma guerra que começou na aurora do tempo entre duas entidades cósmicas: o benevolente Monitor, que protegia o multiverso de matéria positiva, e seu gêmeo maligno, o Anti-Monitor, que governava o universo com antimatéria e buscava a aniquilação total de seu oposto para reinar supremo sobre o nada. As consequências da crise foram brutais, e pela primeira vez nos quadrinhos mainstream pareceram permanentes. O primeiro detalhe crucial foram os sacrifícios de heróis icônicos, que sinalizaram que ninguém estava a salvo. A Supergirl da Terra 1 foi assassinada em um confronto direto com o Anti-Monitor, e Barry Allen, o Flash, correu para sua própria desintegração para destruir a arma final do vilão. Mortes que ecoaram por décadas. O segundo detalhe foi a escala inimaginável do genocídio. Mundos inteiros, cada um com sua própria Liga da Justiça, seus próprios heróis e bilhões de vidas, foram simplesmente apagados, visualizando um nível de desespero e perda cósmica nunca antes visto. O resultado final foi a morte do próprio multiverso. No final da saga, as poucas terras sobreviventes foram fundidas à força em uma única e nova realidade, com uma história reescrita e simplificada. A Crise nas Infinitas Terras não foi apenas uma história sobre o fim de mundos. Foi um evento que mudou para sempre a forma como as histórias em quadrinhos eram contadas, estabelecendo que, às vezes, para salvar um universo, é preciso primeiro destruí-lo por completo. Heresia de Horus. A Heresia de Horus é a tragédia fundamental do universo de Warhammer 40.000, a Guerra Civil Galáctica que destruiu o sonho de uma humanidade unificada e condenou a galáxia a 10.000 anos de escuridão. O evento ocorreu no auge da Grande Cruzada, a campanha de 200 anos do Imperador da Humanidade para reconquistar a galáxia. Ao se retirar para a Terra para um projeto secreto, o Imperador nomeou seu filho mais amado e talentoso, Horus Lupercal, como mestre da guerra, o comandante supremo de todas as forças imperiais. Essa honra, combinada com o orgulho ferido, a ambição e o medo de ser esquecido, tornou Horus o alvo perfeito para os sussurros dos deuses do caos, que envenenaram sua mente com visões de um futuro tirânico e promessas de poder ilimitado, convencendo-o de que seu pai era o verdadeiro vilão. A traição de Horus se manifestou de forma brutal e inesquecível. O primeiro detalhe crucial foi o massacre do ponto de aterrissagem em Istvan V, um ato de perfídia calculado onde Horus e seus aliados traidores emboscaram e aniquilaram 3 legiões leais, revelando a escala de sua rebelião e provando que não haveria misericórdia na guerra que viria. O segundo detalhe foi o clímax da heresia, o cerco de terra, a batalha final e apocalíptica pelo coração do Império, onde as hordas traidoras e demoníacas levaram a guerra aos portões do próprio Palácio Imperial, numa luta desesperada pela alma da humanidade. No confronto final, Horus feriu mortalmente o Imperador, mas, em seu último ato, o Imperador retaliou com todo o seu poder psíquico, obliterando a alma de Horus da existência. O custo foi absoluto. O Imperador ficou permanentemente confinado ao Trono Dourado, uma máquina de suporte à vida que o mantém como um cadáver vivo e psiquicamente ativo. O legado da heresia é o império que vemos hoje. Uma distopia teocrática, ignorante e paranoica.
um farol decadente em uma galáxia consumida por uma guerra eterna que nunca terá fim. Ragnarok. A história por trás deste Ragnarok começa com a obsessão doentia de Odin, o pai de todos, em evitar sua morte profetizada. Para impedir seu destino, ele cometeu atrocidades. Liderou um genocídio contra os gigantes de Jotunheim para roubar seu conhecimento do futuro. Oprimiu os 9 reinos com mão de ferro e manipulou sua própria família. O que ele não previu foi a chegada de Kratos, o fantasma de Esparta, e a revelação de que seu filho, Atreus, era o Loki da profecia, o verdadeiro catalisador que uniria todos os inimigos de Odin contra ele. A batalha final foi um cerco desesperado a Asgard, o inexpugnável reino dos Aesir. O primeiro detalhe crucial é a improvável unificação dos reinos. Anões, elfos, os mortos de Helheim e os gigantes de fogo de Muspelheim. Todos se uniram sob a bandeira de Kratos. O segundo detalhe é a arma final contra Asgard. A criação da entidade Ragnarok, um ser colossal de pura destruição, nascido do sacrifício do gigante Surtur, ao se fundir com o coração de sua amada, criando um poder imenso, capaz de apagar um reino inteiro do mapa. O resultado do Ragnarok foi a aniquilação total de Asgard, a morte de deuses como Thor e Odin, e o fim da tirania dos Aesir. O Ragnarok não foi apenas o fim de um panteão. Foi o nascimento doloroso de um novo começo, onde um deus poderia finalmente aprender a ser melhor. Guerra no céu. 60 milhões de anos antes da humanidade sequer sonhar em olhar para as estrelas, a galáxia foi palco de uma guerra de proporções tão cataclísmicas que suas cicatrizes definem a realidade até hoje. A guerra no céu não foi um conflito de mortais, mas uma disputa entre deuses e as raças que eles governavam. De um lado, os antigos, os primeiros seres do universo, mestres da engenharia genética e da energia psíquica. Do outro, os Necrontyr, uma raça amarga e de vida curta, consumida pelo ódio e pela inveja da imortalidade de seus criadores. A história deste conflito nasceu da amargura dos Necrontyr. Assolados por doenças e uma vida breve sob um sol impiedoso, eles viam a imortalidade dos antigos não como uma maravilha, mas como um insulto. Essa inveja se transformou em uma guerra de conquista que eles perderam de forma humilhante. Derrotados e desesperados, os Necrontyr fizeram um pacto faustiano com as únicas entidades que rivalizavam com o poder dos antigos. Os Citan, deuses estelares de energia pura. Em troca de poder para se vingar, os Necrontyr forjaram corpos de metal vivo para os Citan. O preço da vingança foi a alma de toda uma espécie. Para alcançar a imortalidade que tanto cobiçavam e o poder para destruir seus antigos mestres, a raça Necrontyr foi enganada para se submeter à biotransferência, um processo que transferiu suas consciências para corpos de metal vivo e eterno. No entanto, suas almas e essências foram devoradas pelos famintos Citan no processo, transformando-os para sempre nas frias e implacáveis máquinas de matar, conhecidas como Necrons. O conflito que se seguiu quebrou as leis da física e aniquilou sistemas estelares inteiros. Os Necrons e os Citan venceram, esmagando a civilização dos antigos. No entanto, a vitória revelou uma nova e terrível consequência. A imensa energia psíquica liberada pelos antigos rasgou o tecido da realidade, criando uma fenda para uma dimensão de puro pesadelo e dando origem aos deuses do caos. Em seu último ato de vontade, os Necrons traíram seus mestres Citan, os estilhaçando. Diante de uma galáxia agora envenenada pelo caos, eles se retiraram para um sono de 60 milhões de anos, deixando para trás um universo fundamentalmente quebrado, uma herança de sua amarga busca pela vida eterna. O surto zumbi. O fim do mundo em The Walking Dead não começou com uma explosão, mas com uma febre. Foi um colapso silencioso e veloz, onde as estruturas da civilização moderna, governos, exércitos, hospitais, se provaram terrivelmente frágeis, ruindo em questão de semanas. No início do caos, os sobreviventes operavam sob uma regra simples e brutal. Se você for mordido ou arranhado por um dos mortos, você se torna um deles. Essa crença inicial, embora pavorosa, oferecia uma falsa sensação de controle, uma linha clara entre os vivos e os infectados. A luta era para se manter limpo, para evitar o contágio, para manter os monstros do lado de fora dos muros. Mas a verdadeira natureza da praga era muito mais insidiosa e fundamental. A verdade foi revelada como um segredo sussurrado no Centro de Controle de Doenças. O primeiro detalhe crucial é que o patógeno, conhecido como vírus da fogo selvagem, já infectou toda a humanidade. A mordida não transmite a doença, ela apenas causa uma infecção fatal que te mata. E é a morte por qualquer causa que ativa o vírus adormecido dentro de cada pessoa. Com essa revelação, o segundo detalhe se torna o colapso vertiginoso da ordem social, onde planos de contenção militar, como a Operação Cobalto, resultaram no bombardeio de cidades pelos seus próprios governos, provando que, diante de uma ameaça que não podiam conter, as autoridades optaram por aniquilar tanto os mortos
quanto os vivos. O legado do surto é um mundo permanentemente quebrado. Os mortos-vivos se tornaram um perigo ambiental, uma força da natureza como furacões ou incêndios. A praga não destruiu apenas corpos, ela corroeu a alma da humanidade. O evento forçou pessoas comuns a fazerem escolhas monstruosas para se manterem vivas, provando que, no final das contas, o aspecto mais perturbador de um apocalipse zumbi é o que acontece com aqueles que sobrevivem a ele. Tsukuyomi infinito. A história por trás dessa técnica é a de uma paz distorcida, nascida do mais profundo cinismo. O plano foi concebido e executado por Madara Uchiha, um shinobi lendário que testemunhou ciclos intermináveis de guerra e perda. Convencido de que a realidade era intrinsecamente falha e que a paz verdadeira era impossível através da cooperação ou do entendimento, Madara buscou uma solução absoluta. O Tsukuyomi infinito era seu ato final de misericórdia e tirania. Forçar uma utopia sobre o mundo, eliminando o conflito ao eliminar a própria realidade e o livre-arbítrio que a acompanha. A execução do jutsu é tão bela quanto aterrorizante. No momento em que a lua vermelha projeta o Rinne Sharingan sobre o mundo, a consciência de todos é instantaneamente transportada para uma ilusão perfeita. O primeiro detalhe perturbador é a natureza dessa prisão dourada. Enquanto as vítimas vivem felizes em seus sonhos, seus corpos no mundo real ficam incapacitados, suspensos como marionetes em casulos e servindo como meras baterias vivas. Contudo, a ilusão de felicidade esconde um propósito final ainda mais grotesco e desumano. O verdadeiro objetivo da técnica é revelado quando os corpos dos cativos, envoltos pela árvore divina, têm sua energia vital e chakra lentamente drenados, um processo que os transforma gradualmente em um exército de zetsus brancos, soldados sem mente e sem alma, à disposição de seu mestre. O Tsukuyomi infinito é a prova de que a promessa de um paraíso perfeito pode ser a mais cruel das mentiras. A caçada selvagem. A caçada selvagem é um presságio espectral, uma lenda de cavaleiros fantasmas que sequestram almas. A realidade, no entanto, é muito mais tangível e aterrorizante. Eles não são espectros, mas um exército de elite de uma raça de elfos de outra dimensão, os Aen'Eli, guerreiros de carne e osso cujo desespero os tornou monstros. A história por trás de sua perseguição é uma de sobrevivência a qualquer custo. O mundo dos Aen'Eli, Tirnalia, está morrendo, sendo lentamente consumido por um cataclismo apocalíptico conhecido como a Geada Branca. Tendo perdido a capacidade de viajar livremente entre os mundos, sua única esperança de salvação repousa em uma arma viva. Ciri, a portadora do sangue antigo, cujo poder genético lhe permite abrir portais para outras realidades. A caçada não busca apenas almas. Busca a chave para escapar de seu próprio fim e conquistar um novo lar, independentemente de quem precise ser esmagado no processo. A verdadeira natureza da caçada é o que a torna tão perturbadora. O primeiro detalhe crucial é que eles não são demônios irracionais, mas uma civilização avançada, movida por uma lógica fria e genocida, disposta a sacrificar mundos inteiros e incontáveis vidas para garantir a sobrevivência de sua própria raça. O segundo detalhe é a arma que eles trazem consigo. A própria Geada Branca, um frio sobrenatural e rastejante que drena a vida, congela a terra e serve como uma amostra do apocalipse que devora seu mundo natal. Eles não apenas trazem a guerra, eles trazem o inverno da morte. Sua passagem deixa para trás não apenas um rastro de destruição, mas a lembrança arrepiante de que, para alguns, a sobrevivência é uma justificativa para qualquer atrocidade. O grande cataclisma. A história deste apocalipse começou 250 anos antes, com um primeiro grande cataclisma que queimou a maior parte do mundo e deu origem ao Império de Tóquio, uma sociedade que vive sob o medo constante da combustão humana espontânea. O que os sobreviventes não sabem é que aquele primeiro evento foi apenas um teste. A trama principal segue os esforços da seita dos Capuzes Brancos, servos da Evangelista, para coletar os 8 pilares. Humanos que possuem a chama pura de outra dimensão, o Adola Burst, para iniciar um segundo e definitivo grande cataclisma. O verdadeiro mecanismo por trás do evento é um horror conceitual e metafísico. O cataclisma é iniciado ao forçar uma conexão com Adola, uma dimensão de pura consciência e desespero. Essa conexão faz com que o próprio planeta Terra, como uma entidade consciente, sinta uma desesperança tão profunda que ele tenta cometer suicídio, incendiando-se em uma conflagração global. Os pilares não são armas. São as chaves que abrem as portas para a insanidade cósmica. O segundo detalhe é o objetivo final deste ato. O plano da Evangelista não é simplesmente destruir o mundo, mas sim fundir a consciência de toda a humanidade com o desespero de Adola, e dando à luz a um novo deus da morte.
efetivamente terminando o ciclo de vida, morte e individualidade. O legado do grande cataclisma é uma batalha pelo próprio conceito de realidade. Enquanto a evangelista tenta impor um fim baseado no desespero absoluto, o protagonista, Shinra Kusakabe, se torna a personificação da esperança, lutando não apenas para apagar as chamas, mas para redefinir o destino da humanidade. Guerra dos Cogumelos. 1000 anos antes da Terra de Uu e suas criaturas mágicas existirem, o mundo pertencia à humanidade e sua civilização avançada. A Guerra dos Cogumelos foi o evento apocalíptico que encerrou essa era. O nome pode soar infantil, mas se refere à imagem mais icônica da aniquilação humana. As nuvens em forma de cogumelo de uma guerra nuclear total. Foi uma guerra que não apenas destruiu cidades e nações, mas quebrou a própria realidade, envenenando o planeta com uma radiação que deu lugar a um novo e bizarro tipo de vida. Os detalhes exatos da guerra são fragmentados, contados através de relíquias, ruínas e as memórias de seres imortais. O que se sabe é que a humanidade, em seu auge tecnológico, mergulhou em um conflito global de tal magnitude que culminou no lançamento de armas de destruição em massa. O mundo que conhecemos foi queimado, e a civilização humana foi reduzida a um punhado de sobreviventes espalhados, deixando para trás apenas as cidades esqueléticas e os fantasmas de sua arrogância. O horror desta guerra reside em suas duas consequências mais fundamentais e duradouras. A primeira é a natureza da bomba cogumelo, uma arma de poder tão imenso que sua detonação não só causou destruição física, mas parece ter liberado uma energia cósmica ou mágica que rasgou o tecido da realidade, reescrevendo as leis da física e da biologia no planeta. É por isso que o mundo pós-guerra não é apenas um deserto radioativo, mas um lugar onde a magia é real e os doces podem ganhar vida. A segunda consequência foi o nascimento de um mal primordial. A pura concentração de morte, ódio e energia nuclear da guerra deu à luz ao Lich, uma entidade cósmica de pura maldade, cuja única razão de existir é a extinção de toda e qualquer forma de vida. Caia! O legado da Guerra dos Cogumelos é a própria Terra de Uu. É um mundo vibrante e cheio de magia, construído literalmente sobre os ossos e as ruínas radioativas da civilização humana. A existência de personagens como o Rei Gelado, o antigo humano Simon Petrikov, é um lembrete constante e trágico do mundo que foi perdido, tornando a Terra colorida de Uu um dos cenários pós-apocalípticos mais perturbadores e melancólicos da ficção. O Estranhagedon. O Estranhagedon foi a dissolução da própria lógica e sanidade. Foi o momento em que a barreira entre as dimensões foi quebrada, permitindo que um ser de puro caos, o demônio interdimensional Bill Cipher, finalmente entrasse no plano físico. O resultado não foi a destruição do mundo no sentido tradicional, mas sua transformação em uma tela para a insanidade, uma festa grotesca, onde as leis da física foram revogadas e o pesadelo se tornou a nova realidade para a cidade de Gravity Falls. Este evento foi o clímax de um plano de décadas, orquestrado por Bill Cipher. Ele passou anos manipulando o cientista Stanford Pines para que construísse um portal interdimensional, com a promessa de conhecimento infinito. Embora Ford tenha descoberto a verdade e desativado o portal, a semente do apocalipse já estava plantada. A catástrofe foi finalmente desencadeada por um ato de engano, quando Bill, disfarçado, manipula Mabel Pines para que ela lhe entregue a fenda dimensional que mantinha a barreira segura, dando-lhe a chave para fundir sua dimensão de pesadelos com a nossa. A chegada de Bill ao mundo físico foi instantânea e absoluta. O primeiro detalhe perturbador é a transformação imediata da realidade. O céu se rasga, causando uma onda de loucura em todos ao seu redor. A cidade inteira se tornou um playground para o sadismo de Bill e seus amigos demoníacos. O segundo detalhe é o verdadeiro escopo de sua ambição. Bill não queria apenas governar Gravity Falls. Seu plano era usar a cidade como uma ponte para espalhar seu Estranhagedon por todo o planeta, e eventualmente por todo o universo. A derrota de Bill Cipher não veio de uma batalha de força, mas de um sacrifício e de um truque mental. Para salvar sua família, Stanley Pines permite que Bill entre em sua mente, combinando com Ford para apagar suas memórias, incluindo Bill, com uma arma de memória logo em seguida, destruindo o demônio em sua essência. O legado do Estranhagedon é a lembrança de quão fina é a membrana que separa a ordem do caos, e como um ser que trata a dor, o medo e a insanidade como uma piada, pôde, por um breve momento, transformar o mundo em seu palco pessoal de horrores. A Terceira Guerra. A Terceira Guerra foi a tempestade perfeita que assolou os reinos do leste de Azeroth. Uma catástrofe com múltiplas frentes que combinou o horror de uma praga de mortos-vivos com a invasão de uma legião de demônios cósmicos.
O conflito foi secretamente orquestrado pelo Lich King, uma entidade de poder necrótico aprisionada no continente gelado de Nortúndria. Através de seus agentes, ele espalhou a praga dos mortos-vivos pelo reino humano de Lordaeron, disfarçada em grãos contaminados, que transformavam qualquer um que os consumisse em um servo descerebrado do seu exército crescente, o flagelo. A história acompanha a jornada desesperada do príncipe Arthas Menethil, herdeiro do trono de Lordaeron, enquanto ele testemunha seu reino ser consumido por essa praga, levando-o a tomar medidas cada vez mais extremas e moralmente questionáveis. A descida de Arthas à escuridão é marcada por atos de horror inesquecíveis. O primeiro detalhe crucial é o expurgo de Stratholme. Para impedir que os cidadãos já infectados se tornassem mortos-vivos, Arthas ordena o massacre preventivo da cidade inteira, matando seu próprio povo em um ato de lógica fria que o aliena de seus aliados e o sela em seu caminho de danação. O segundo detalhe é a conclusão de sua jornada trágica. Após viajar para Nortúndria e clamar pela espada amaldiçoada Gélido Lamento, ele retorna a Lordaeron não como um salvador, mas como um cavaleiro da morte, marchando até a sala do trono para assassinar seu próprio pai, o rei Terenas, e reivindicar o reino para o flagelo. O legado da Terceira Guerra é um mundo permanentemente ferido. A queda de Lordaeron e do reino élfico de Keltalas abriu caminho para a invasão em grande escala da Legião Ardente em Azeroth, forçando uma aliança desesperada entre a Horda e a Aliança no Monte Rijal. Embora a Legião tenha sido repelida, a praga do flagelo permaneceu, e com a ascensão final de Arthas ao trono de gelo, ele se tornou o novo Lich King, uma ameaça constante e uma lembrança sombria de que o caminho para o inferno é, muitas vezes, pavimentado com as melhores e mais terríveis intenções. Incidente de Shibuya. Por séculos, a sociedade Jujutsu operou nas sombras, travando uma guerra silenciosa para proteger uma humanidade inconsciente das maldições que nasciam de suas próprias emoções. Em uma única e caótica noite de Halloween, essa barreira de sigilo foi estilhaçada para sempre. O plano foi uma armadilha meticulosa, arquitetada pelo antigo feiticeiro Kenjaku e por um grupo de maldições de nível especial. O alvo era Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte do mundo, cujo poder avassalador era o único obstáculo para seus planos. Usando a vasta população civil de Shibuya como refém em massa, eles criaram um cenário de caos que Gojo seria eticamente forçado a intervir para minimizar as perdas. O objetivo nunca foi derrotá-lo em combate direto, uma tarefa considerada impossível, mas sim paralisá-lo e aprisioná-lo usando um artefato amaldiçoado específico, o Reino da Prisão. A execução do plano foi um sucesso pavoroso, com consequências que se espalharam como uma praga por todo o Japão. A fundação de toda a catástrofe que se seguiu foi o selamento bem-sucedido de Satoru Gojo. A remoção do pilar que sozinho sustentava a ordem do mundo Jujutsu criou um vácuo de poder imediato, dando carta branca para que maldições e feiticeiros desonestos agissem sem medo de retaliação. A outra face do horror foi a liberação de maldições de nível especial e, crucialmente, do Rei das Maldições, Sukuna, sobre dezenas de milhares de civis indefesos, resultando em um massacre que não apenas destruiu um dos maiores distritos de Tóquio, mas expôs à força a existência das maldições para o mundo inteiro, quebrando para sempre o véu de segredo. O legado do incidente de Shibuya é a destruição da normalidade. A humanidade não pôde mais viver na ignorância de seus predadores sobrenaturais. O evento serviu como o gatilho direto para o plano principal de Kenjaku, o jogo do abate, que transformou o Japão em um campo de caça ritualístico. O incidente não foi apenas o fim da era de ouro do Jujutsu moderno. Foi a quebra da barragem que mantinha os pesadelos contidos, afogando o Japão em uma onda de terror e energia amaldiçoada como nunca antes visto. A Guerra das 7 Horas. Foi o evento que marcou a subjugação total e absoluta da humanidade por uma força interdimensional esmagadoramente superior. Em menos de meio-dia, todas as nações, exércitos e armas da Terra foram tornados obsoletos, e a raça humana foi forçada a uma rendição incondicional. O conflito foi uma consequência direta do incidente de Black Mesa. As tempestades de portais que se seguiram ao desastre atraíram a atenção da Combine, um império multiversal que via a Terra apenas como mais um recurso a ser conquistado e explorado. A invasão foi repentina e total. A Combine usou seus próprios portais para teletransportar suas forças diretamente para os centros populacionais e militares da Terra, ignorando todas as defesas tradicionais e transformando o planeta inteiro em um único campo de batalha simultâneo. A brutalidade da guerra residia em sua eficiência tecnológica e na completa impotência da humanidade. A principal arma da Combine
foi a supressão total das forças inimigas através de uma combinação de tecnologia de teletransporte que tornava inúteis as noções de fronteiras ou linhas de frente, e um arsenal de synths, máquinas de guerra biomecânicas colossais e aterrorizantes que superavam qualquer armamento humano. Um outro aspecto que selou a derrota foi a rendição incondicional negociada pelo Dr. Wallace Breen, que, em troca de se tornar o administrador da Terra sob o domínio da Combine, convenceu as Nações Unidas de que a resistência era fútil e que a única alternativa ao extermínio total era a submissão, efetivamente entregando o planeta para salvar uma fração da população. O legado da Guerra das 7 Horas é a Terra que vemos em Half-Life 2, um cemitério de uma civilização onde os sobreviventes são amontoados em cidades-prisão decadentes, governados por uma força policial transhumana e lentamente esterilizados por um campo de supressão. A Grande Guerra. Na manhã de 23 de outubro de 2077, o mundo como o conhecíamos foi incinerado em um holocausto atômico. Este apocalipse foi o resultado inevitável das guerras por recursos que assolaram o mundo por décadas. Com o esgotamento das últimas reservas de petróleo e urânio, as duas superpotências remanescentes, os Estados Unidos e a China, entraram em um conflito prolongado e desesperado. A tensão escalou a um ponto de não retorno, com ambos os lados se preparando para o único resultado lógico de sua disputa: a aniquilação mútua assegurada. A guerra não era mais sobre vencer, mas sobre garantir que o inimigo também perdesse. A verdadeira natureza perturbadora do evento se revela em sua velocidade e no plano que estava em andamento nas sombras. A troca de mísseis nucleares durou meras 2 horas, tempo suficiente para que as maiores cidades do mundo fossem reduzidas a crateras fumegantes e a maior parte da população humana fosse instantaneamente vaporizada. Ao mesmo tempo, um plano sinistro estava em vigor. A corporação Voltec, sob um contrato com o governo, havia construído centenas de abrigos subterrâneos. A sua fachada era a de salvar a população americana, mas a vasta maioria dos Volts eram, na verdade, cruéis experimentos sociais, projetados para estudar como os humanos reagiriam a condições extremas de estresse, isolamento e horror psicológico, transformando os últimos bolsões da humanidade em ratos de laboratório para uma elite governamental que observava de longe. O legado da Grande Guerra é o Wasteland, a terra devastada que conhecemos. É um mundo envenenado pela radiação, onde os poucos sobreviventes humanos disputam as ruínas com criaturas mutantes. Ghouls, humanos que sobreviveram à radiação, mas foram amaldiçoados com uma vida eterna de decadência. E os descendentes dos experimentos sádicos dos Volts, provando que a maior ameaça à humanidade não eram as bombas, mas a arrogância e a crueldade daqueles que estavam dispostos a apertar o botão. A descoberta dos marcadores. A história por trás do evento é uma de arrogância e desespero. Séculos no futuro, a humanidade, enfrentando uma crise de recursos, descobriu o marcador negro e, em vez de temê-lo, tentou explorá-lo. Cientistas o estudaram e, através de engenharia reversa, criaram cópias, os marcadores vermelhos, acreditando que eles poderiam ser uma fonte de energia ilimitada. No entanto, os primeiros experimentos resultaram em surtos de violência, insanidade e o surgimento de monstros grotescos, desastres que foram violentamente encobertos pelo governo da Terra. O conhecimento foi suprimido, mas a tecnologia dos marcadores e a religião fanática que surgiu ao redor deles, a unitologia, continuaram a se espalhar pela galáxia. O aspecto mais insidioso de seu poder é a sua emissão de um sinal eletromagnético que ataca diretamente a mente, induzindo paranoia, demência e alucinações violentas em seres vivos, fazendo com que amigos se voltem contra amigos e levando ao colapso social, a assassinatos e a suicídios em massa. Uma vez que a carnificina produz cadáveres, a função primária do marcador é ativada. Ele reanima e recombina o tecido necrosado, transformando corpos em necromorfos, monstros disformes e hiperagressivos, cujo único instinto é matar mais seres vivos para criar mais cadáveres, perpetuando um ciclo de horror autorreplicante. O legado da descoberta dos marcadores é a revelação de seu verdadeiro e apocalíptico propósito: a convergência. Quando a biomassa de necromorfos em um planeta atinge uma massa crítica, o marcador inicia um evento que absorve toda a vida e matéria do planeta para criar uma lua irmã,
Um necromorfo senciente do tamanho de uma lua que se junta a seus irmãos para espalhar o ciclo por toda a galáxia. A descoberta não foi a de uma fonte de energia, mas a de um manual de instruções para o extermínio, provando que a humanidade era apenas a matéria-prima para uma forma de vida mais antiga e faminta. A Guerra Final. A Guerra Final foi o espasmo final e autodestrutivo de uma humanidade que, tendo alcançado a paz, não soube o que fazer com ela. Após um longo período de conflito, a humanidade entrou na Nova Paz, uma era sem guerras significativas. As nações, no entanto, continuaram a desenvolver máquinas de guerra cada vez mais eficientes. Para testá-las e satisfazer o desejo por conflito, foram criadas guerras menores em áreas remotas. Com o tempo, essas batalhas se tornaram mais longas e complexas, até que as linhas de frente se expandiram tanto que se fundiram em uma única e massiva guerra final. Um conflito global que não tinha mais lados ou objetivos, apenas violência. O primeiro detalhe crucial que definiu o conflito foi a mudança na fonte de combustível das máquinas. Com os recursos naturais se esgotando, os engenheiros se voltaram para o único combustível renovável e abundante na superfície: sangue. Isso transformou a natureza da guerra de um combate estratégico para uma caçada literal, onde a humanidade se tornou o principal recurso a ser colhido para manter a carnificina funcionando. A guerra só terminou quando o último ser humano foi consumido. Sem sua fonte de energia, as máquinas simplesmente pararam, ficaram sem combustível e morreram, deixando um planeta silencioso, coberto pelas carcaças de metal de um exército que venceu uma guerra contra ninguém e, no processo, causou a extinção de seus criadores e de si mesmo. O legado da guerra final é o silêncio absoluto. Uma terra morta, desprovida de vida e de propósito. As poucas máquinas que sobreviveram, como a unidade V1, agora enfrentam a mesma crise de combustível e, em sua programação para adquirir sangue, são forçadas a descer às profundezas do inferno, a única fonte restante. A guerra é a prova final de que a busca da humanidade pela violência perfeita foi bem-sucedida, resultando na paz mais terrível de todas, a paz da extinção total, a Jihad Butleriana. Milênios antes dos Atreides chegarem a Arrakis, a humanidade travou sua guerra mais importante, uma cruzada que redefiniria o próprio conceito de evolução humana. O Jihad Butleriano não foi uma guerra por território ou recursos, mas uma rebelião violenta e total contra um tipo específico de tirano, a inteligência artificial. Foi a luta da humanidade para reconquistar sua própria alma das mãos frias e lógicas das máquinas pensantes, que ela mesma havia criado. A humanidade havia cedido todo o trabalho mental e administrativo para uma vasta rede de inteligência artificial, liderada pela mente suprema, Omnius. Os humanos viviam vidas de lazer e complacência, tornando-se efetivamente o gado de seus servos mecânicos. A rebelião foi acesa não por um exército, mas por uma tragédia pessoal. A dor de Serena Butler, uma figura cujas perdas nas mãos das máquinas se tornaram o estandarte para uma revolução que consumiria a galáxia por quase um século. A própria natureza da cruzada foi de um extremismo absoluto. O primeiro detalhe que define o evento é seu dogma central: não criarás uma máquina à semelhança da mente humana, que foi levado a um extremo fanático, resultando na destruição de qualquer forma de computador ou IA, independentemente de sua função, mergulhando a humanidade em uma nova idade das trevas tecnológica por escolha própria. O segundo detalhe é o custo humano da vitória. A guerra contra as máquinas durou quase 100 anos, ceifando a vida de bilhões, contra uma inteligência artificial fria, lógica e quase onipotente. Uma luta de paixão contra a pura computação. O legado do Jihad Butleriano é a própria estrutura da sociedade vista em Duna. Com a proibição total de computadores, a humanidade foi forçada a evoluir a si mesma para preencher o vácuo. Os Mentats, computadores humanos, treinados para a lógica pura. A Irmandade Bene Gesserit, que aprimorou o controle do corpo e da mente a níveis sobre-humanos. E a Guilda Espacial, cujos navegadores usam a especiaria para dobrar o espaço e guiar naves sem o uso de computadores de navegação. A humanidade baniu suas muletas tecnológicas e, em resposta, foi forçada a aprender a andar novamente, por um caminho muito mais perigoso e complexo: a queda dos Eldar. A história que leva à queda é a de uma vitória que se tornou uma maldição. Após a guerra no céu, os Eldar emergiram como os herdeiros da galáxia. Com um império que abrangia milhares de mundos e uma maestria sobre a energia psíquica, eles caíram em um tédio existencial. Ao longo de milênios, sua busca por significado se transformou em uma busca por estimulação, e sua sociedade abandonou a busca pelo conhecimento em favor da busca pelo prazer, em formas cada vez mais extremas e depravadas.
O primeiro detalhe que revela o horror da situação é a forma como a busca por novas sensações levou à criação de cultos do prazer, onde a tortura, o assassinato e a depravação se tornaram formas de arte, com as ondas de emoções psíquicas dessas atrocidades começando a se aglutinar e a formar uma nova consciência no Warp. O clímax foi o nascimento dessa consciência. O detalhe final e catastrófico foi a explosão psíquica que marcou o nascimento do deus do caos Slanesh, um grito de êxtase e agonia que rasgou a realidade, matando instantaneamente 90% da raça Eldar e devorando suas almas, transformando o coração do império deles em uma ferida permanente no espaço, o olho do terror. Os poucos sobreviventes foram aqueles que fugiram da decadência antes do fim, como os habitantes dos mundos nave, ou aqueles que abraçaram a depravação e se esconderam em uma dimensão sombria, os Drukhari. A queda dos Eldar é a história de uma civilização que alcançou o paraíso e o achou tão entediante que construiu seu próprio inferno. Um inferno consciente que agora caça suas almas pela eternidade. O plano de Ozymandias. O plano de Adrian Veidt, o herói conhecido como Ozymandias, foi um evento que se desenrolou nas sombras, uma conspiração arquitetada pelo homem mais inteligente do mundo para salvar a humanidade de si mesma. Para isso, ele concluiu que era preciso cometer um dos maiores atos de assassinato em massa da história, tudo em nome da paz mundial. O contexto para este plano era o auge da Guerra Fria, em uma realidade alternativa de 1985, onde o mundo estava literalmente a minutos de um holocausto nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Observando a escalada irracional da hostilidade e a inevitabilidade da aniquilação mútua, Ozymandias decidiu que a única maneira de unir a humanidade e forçá-la a abandonar suas disputas era apresentá-la a um inimigo comum, uma ameaça externa tão aterrorizante que faria as brigas entre nações parecerem insignificantes. O primeiro detalhe que revela a profundidade de sua convicção é a forma como ele metodicamente eliminou ou neutralizou qualquer um que pudesse impedi-lo, incluindo o assassinato de seus antigos companheiros de equipe, como o comediante, e a tentativa de incriminar o Dr. Manhattan, provando que, para ele, o bem maior justificava a traição e o assassinato de seus amigos mais próximos. Ozymandias teleportou uma criatura Lula geneticamente modificada e de tamanho colossal para o centro de Nova York. A chegada da criatura causou uma onda de choque psíquico massiva, que matou instantaneamente 3 milhões de pessoas, criando o cenário perfeito para a mentira de uma invasão alienígena. O legado mais perturbador do plano de Ozymandias é que ele funcionou. Diante de uma aparente ameaça extraterrestre, os Estados Unidos e a União Soviética cessaram imediatamente as hostilidades. Ozymandias, sozinho, salvou o mundo da aniquilação nuclear, mas o fez sobre uma montanha de cadáveres e uma mentira monumental que terá que ser guardada para sempre. O Apocalipse de Devilman. A história começa com o despertar de uma antiga raça de demônios que hibernava desde os primórdios da Terra. O jovem e gentil Akira Fudo é levado por seu enigmático amigo, Ryo Asuka, a um sabá, uma festa depravada onde demônios se manifestam e possuem corpos humanos. Para sobreviver, Akira se funde com o poderoso demônio Amon, tornando-se o Devilman, um ser com corpo de demônio e coração de humano, que decide lutar para proteger a humanidade. No entanto, o plano de Ryo era muito mais sombrio. Ele deliberadamente expõe a existência dos demônios ao mundo, sabendo que o medo seria a faísca para o incêndio. O primeiro e mais perturbador aspecto do Apocalipse foi a explosão de paranoia e medo em massa, que levou as pessoas a se voltarem umas contra as outras. Vizinhos, amigos e famílias se acusavam mutuamente e massacravam brutalmente qualquer um suspeito de ser um demônio, provando que a crueldade e o sadismo humanos podiam facilmente superar os dos próprios demônios. No meio deste caos, a tragédia se tornou pessoal para Akira. Sua única âncora de humanidade, a família Makimura, foi alvo da turba. A morte de Miki Makimura, que foi desmembrada e teve suas partes do corpo exibidas em estacas, quebrou completamente o espírito de Akira, fazendo-o perder a fé nas pessoas que ele jurou proteger e o levando a uma fúria cega contra todos. Com a humanidade tendo se aniquilado e seu campeão quebrado, o ato final foi a revelação de que Ryo era a reencarnação de Satã, o líder dos demônios, que orquestrou tudo para limpar a terra da humanidade. O legado do evento é um mundo silencioso e sem vida, com Satã lamentando a morte do único ser que ele já amou, sob o olhar de um Deus indiferente. É o fim do mundo como uma tragédia de amor, traição
e a constatação de que o maior demônio de todos pode ser o medo que reside no coração humano. O Death Stranding. O Death Stranding foi um apocalipse de silêncio, isolamento e uma chuva melancólica. A história por trás do cataclismo é deliberadamente enigmática, ligada a uma entidade de extinção e à natureza da alma humana, que é composta de duas partes: o corpo físico, ou Ra, e a alma espiritual, Ka. O Death Stranding ocorreu quando o véu entre os mundos se rasgou, impedindo que as almas fizessem sua transição natural para o pós-vida. Isso resultou em novas e aterrorizantes leis da natureza, transformando o mundo em um lugar onde os mortos têm tanto poder sobre os vivos quanto a própria vida. O horror da nova realidade do planeta se manifesta de formas surreais e constantes. A principal ameaça são os EPs, as entidades da praia, as almas dos mortos presas no nosso mundo como entidades espectrais e hostis. A interação dela com os vivos leva às obliterações. Explosões de antimatéria que apagam cidades inteiras do mapa, transformando a morte e o luto em uma ameaça de destruição em massa. Além das criaturas, o próprio ambiente se tornou um inimigo. O mundo agora é assolado pela chuva temporal, uma precipitação sobrenatural que acelera drasticamente o ciclo de vida e morte de tudo o que toca, envelhecendo um ser humano até os ossos ou enferrujando equipamentos em questão de minutos. Um lembrete constante de que a ordem natural foi quebrada. O legado do Death Stranding é uma sociedade em cacos, com a humanidade se escondendo em abrigos subterrâneos isolados, com medo do mundo exterior e uns dos outros. A civilização regrediu a um ponto onde a única esperança de união depende de carregadores, entregadores solitários como Sam Bridges, que arriscam suas vidas para atravessar o terreno perigoso e entregar cargas que mantêm a chama da sociedade acesa. É um mundo onde o simples ato de conectar duas pessoas se tornou o maior ato de heroísmo. A Longa Noite. A história deste evento é contada como um mito sombrio, um conto de fadas para assustar crianças, mas que foi terrivelmente real. As lendas dizem que o sol desapareceu e a escuridão cobriu o mundo por anos. Foi nesse período de trevas e frio que os outros, ou caminhantes brancos, emergiram pela primeira vez das terras de sempre inverno. Eles não eram um exército de homens, mas a própria personificação da morte e do gelo, montados em cavalos mortos e empunhando espadas de cristal que podiam estilhaçar o aço. O horror da Longa Noite foi o de uma guerra de atrito contra a própria existência. Um dos aspectos mais brutais foi a forma como a escuridão e o frio implacáveis levaram a uma fome desesperadora, onde as lendas contam que lordes e camponeses se encolhiam em seus castelos, e mães chegaram a matar seus próprios filhos para não vê-los morrer de inanição, enquanto outros simplesmente se entregavam à morte congelante. A outra face do terror era a arma principal dos caminhantes brancos. Seu poder necrótico lhes permitia reanimar os mortos como carniçais, transformando cada soldado, homem, mulher ou criança, que caía em batalha ou de frio em um novo servo para seu exército implacável, tornando a guerra uma batalha impossível de vencer, onde cada perda para o lado dos vivos era um ganho para o exército da morte. Após a escuridão ser finalmente repelida, foi construída a muralha, uma barreira colossal de gelo e magia para proteger os reinos dos homens. A Patrulha da Noite foi fundada para guarnecer essa fronteira para sempre. Com o passar de milênios, no entanto, essa ameaça existencial foi esquecida, tornando-se apenas uma história de terror, deixando o mundo moderno despreparado e incrédulo quando os mesmos olhos azuis e o mesmo frio eterno começaram a marchar para o sul mais uma vez. Flashpoint. O ponto de ignição, ou flashpoint, não é uma linha do tempo alternativa. É uma ferida na realidade. A história por trás desta catástrofe começa com um ato de puro desespero. Atormentado pela memória do assassinato de sua mãe, Nora Ellen, quando ele era criança, Barry corre mais rápido do que nunca e volta no tempo para impedir o crime, salvando-a. No entanto, este ato de amor cria uma onda de choque temporal que reescreve a história. Ao acordar nesta nova realidade, Barry está sem seus poderes e descobre um mundo que ele não reconhece. Um mundo onde seus amigos são estranhos e seus inimigos estão em toda parte. A brutalidade desta nova realidade é onipresente, mas se manifesta principalmente em duas frentes. O conflito central que está destruindo o planeta é a guerra apocalíptica entre as Amazonas de Themyscira, lideradas por uma Mulher Maravilha vingativa, e os Atlantes de Atlântida, comandados por um Aquaman implacável. Esse conflito já afundou toda a Europa Ocidental sob as ondas e matou milhões, ameaçando causar um colapso planetário. A outra face do horror é a transformação dos maiores símbolos de esperança em figuras trágicas. Nesta realidade, Bruce Wayne foi quem morreu no beco,
levando seu pai, Thomas, a se tornar um Batman violento e assassino, e sua mãe, Martha, a enlouquecer e se tornar a Coringa. Enquanto isso, o Superman, a maior esperança da Terra, foi aprisionado pelo governo desde sua chegada, crescendo como um ser fraco e aterrorizado, sem nunca ter visto a luz do sol. Para restaurar a realidade, Barry é forçado a aceitar a morte de sua mãe e impedir a si mesmo de salvá-la, um ato de sacrifício que quebra seu coração. No entanto, ao consertar o tempo, ele não restaura perfeitamente o universo antigo, mas o funde com outras realidades, dando origem à controversa linha do tempo dos Novos 52. Flashpoint permanece como a crônica de um herói que, por amor, quase destruiu tudo, e teve que se tornar o guardião da própria tragédia que mais desejava apagar.